do estado de inocência dos anjos no céu. Há poucas pessoas no mundo que saibam o que é a inocência e qual ela é, e os que vivem no mal se acham a esse respeito em uma completa ignorância. É verdade que a inocência aparece diante dos olhos e se vê pela face, pela linguagem e pelos gestos, mormente nas crianças. Porém, não se sabe o que é a inocência, nem com mais forte razão que nela está encerrado o céu no homem. Para que saiba, pois, o que ela é, vou proceder em ordem e falar primeiro da inocência da infância, depois da inocência da sabedoria e, enfim, do estado do céu quanto à inocência. A inocência da infância ou das crianças não é a inocência real, porque apenas está na forma externa e não na forma interna. Contudo, pode-se por ela saber qual é a inocência, porque ela se manifesta claramente em sua face, em alguns de seus gestos e em sua primeira linguagem, e afeta a todos. Pois sabe-se que as crianças não têm o pensamento interno, não sabem ainda o que é o bem e o mal, nem o que é o verdadeiro e o falso, dos quais procede o pensamento. Daí resulta que as crianças não têm a prudência que vem do próprio, não têm propósito, não deliberam sobre coisa alguma, assim como não têm intenção do mal. Elas não têm o próprio adquirido pelo amor de si e do mundo, não se atribuem coisa alguma. Tudo que recebem referem a seus pais, contentam-se de bagatelas e de coisas de pouca importância que se lhes dá, põe nelas todo o seu prazer. Nenhuma solicitude tem pela alimentação e a roupa, e nenhum cuidado do futuro. Não têm em vista o mundo e não compreendem muitas coisas deste. Amam seus pais, sua ama e os meninos seus companheiros, com os quais brincam na inocência. Deixam-se guiar, escutam e obedecem. E porque se acham nesse estado, recebem todas as coisas pela vida. Daí lhes vem, sem que saibam porquê, seus modos graciosos, sua linguagem, seu começo da memória e do pensamento, seu estado de inocência servindo de meio para que os recebam e sejam implantados. Mas essa inocência, como se disse, é externa, porque pertence somente ao corpo e não à mente. Sua mente ainda não foi formada, pois a mente é o entendimento e a vontade, e por conseguinte o pensamento e a afeição. Do céu disseram-me que as crianças particularmente estão sob o auspício do Senhor, que o influxo lhes vem do céu íntimo, onde há o estado de inocência, que o influxo chega até aos seus interiores e, chegando aí, os afeta somente pela inocência, que assim a inocência se manifesta em sua face e em alguns gestos, e aparece, e que ela é que afeta intimamente os pais e produz o amor que se chama storge. A inocência da sabedoria é a inocência genuína, porque é interna, por pertencer à mente mesma, assim à vontade mesma, e por conseguinte ao entendimento. E quando na vontade e no entendimento há a inocência, há também a sabedoria, porque a sabedoria é da sua alçada. Daí se diz, no céu, que a inocência habita na sabedoria, e que o anjo tem tanta sabedoria quanto tem inocência. Os anjos confirmam que isso é assim, dizendo que os que se acham no estado de inocência não atribuem a si coisa alguma do bem, mas tudo que recebem, eles o referem e atribuem ao Senhor, que eles querem ser conduzidos por Ele e não por si próprios,
que amam tudo o que é bom e acham prazer em tudo o que é verdadeiro, porque sabem e percebem que amar o bem, por conseguinte, querer o bem e fazê-lo, é amar o Senhor. E amar a verdade é amar o próximo. E assim vivem contentes com o que têm, quer tenham pouco ou muito, porque sabem que recebem tanto quanto lhes convém. Pouco aqueles a quem convém pouco, e muito aqueles a quem convém muito, e que eles próprios não sabem o que lhes convém. Mas esse conhecimento pertence ao Senhor só, para quem são eternas todas as coisas que Ele provê. Daí vem que eles não são solícitos pelo futuro. A solicitude pelo futuro é o que eles chamam de cuidado do dia seguinte, que dizem ser a dor de perder ou de não receber coisas que não são necessárias aos usos da vida. Eles nunca agem entre si segundo um propósito do mal, mas agem segundo o bem, o justo e o sincero. Agir com um propósito do mal, chamam a isso astúcia, e fogem da astúcia como de um veneno de cobra, porque é inteiramente oposta à inocência. Como nada amam com mais ardor do que serem conduzidos pelo Senhor, e como a Ele referem tudo o que recebem, eles são, por conseguinte, afastados de seu próprio. E quanto mais são afastados de seu próprio, mais o Senhor influi. Daí resulta que aquilo que eles ouvem da parte do Senhor, quer por meio da palavra, quer por meio da prédica, eles não o confiam à memória, mas obedecem imediatamente, isto é, logo o querem e fazem. A vontade é a sua memória mesma. O mais das vezes, eles aparecem simples na forma externa, mas são sábios e prudentes na forma interna. São eles que o Senhor designa quando diz: sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Tal é a inocência que é chamada inocência da sabedoria. Como a inocência não atribui a si coisa alguma do bem, mas atribui todo o bem ao Senhor, e como almeja assim ser guiada pelo Senhor, e que assim a recepção de todo o bem e de toda a verdade, de onde resulta a sabedoria, por isso é que o homem foi criado de modo que, quando criança, ele esteja na inocência, mas em uma inocência externa. Porém, ao tornar-se velho, que esteja em uma inocência interna, a fim de que venha por aquela nesta, e por esta naquela. É também por isso que o homem, quando fica velho, até diminui de corpo e se torna novamente como uma criança, mas como uma criança sábia, assim qual um anjo, porque um anjo é uma criança sábia, em um sentido eminente. Daí vem que, na palavra, a criança significa o inocente, e o velho, o sábio em que há a inocência. Sucede o mesmo a todo homem que é regenerado. A regeneração é um renascimento quanto ao homem espiritual. Este é primeiro introduzido na inocência da infância, que consiste em que ele nada sabe de verdade e nada pode de bem por si mesmo, mas somente pelo Senhor, e em desejar e procurar a verdade e o bem somente porque é a verdade e o bem. A verdade e o bem lhe são até dados pelo Senhor, à proporção que ele envelhece. Primeiramente, ele é introduzido, quanto ao que diz respeito ao bem e à verdade, na ciência. Depois da ciência,
na inteligência e, finalmente, da inteligência na sabedoria, sempre acompanhadas da inocência, que consiste, como se disse, em que ele nada sabe da verdade e nada pode de bem por si próprio, mas pelo Senhor. Sem esta fé e sem a sua percepção, ninguém pode receber coisa alguma do céu. Nisto consiste principalmente a inocência da sabedoria. Como a inocência consiste em ser guiado pelo Senhor e não por si próprio, segue-se que todos os que estão no céu estão na inocência, pois todos os que lá estão amam ser conduzidos pelo Senhor. Com efeito, eles sabem que guiar-se por si mesmo é ser guiado pelo próprio, que o próprio é amar a si mesmo, e quem se ama a si mesmo não suporta que um outro o conduza. Daí, quanto mais o anjo está na inocência, mais ele está no céu, isto é, mais está no divino bem e na divina verdade, porque estar neste bem e nesta verdade é estar no céu. É por isso que os céus estão distintos segundo a inocência. Os anjos do primeiro ou estimo céu estão na inocência do primeiro ou estimo grau. Os do segundo ou médio céu na inocência do segundo ou médio grau. E os do céu íntimo ou terceiro na inocência do grau terceiro ou íntimo. Estes são, pois, as inocências mesmas do céu, porque mais do que todos os outros, eles querem ser guiados pelo Senhor, como crianças por seu Pai. É também por isso que a divina verdade que eles recebem e ouvem, quer imediatamente do Senhor, quer imediatamente pela palavra, eles a recebem logo pela vontade e a fazem e aplicam assim à vida. Daí haver para eles uma sabedoria tão grande em comparação com a dos anjos dos céus inferiores. Números 270 e 271. Sendo tais, estes anjos estão mais perto do Senhor, de quem lhes vem a inocência, e são até separados do seu próprio a tal ponto que vivem, por assim dizer, no Senhor. Eles parecem simples na forma externa e, aos olhos dos anjos dos céus inferiores, como meninos muito pequenos, e até como se não tivessem muita sabedoria, apesar de serem os mais sábios dos anjos dos céus. Eles sabem com efeito que por si mesmos não têm sabedoria alguma, e que ser sábio é reconhecer isso. Eles sabem também que o que sabem é como nada relativamente ao que não sabem. Dizem que saber, reconhecer e perceber, isto é o primeiro passo para a sabedoria. Esses anjos também andam nus, porque a nudez corresponde à inocência. Conversei muito com os anjos a respeito da inocência, e soube que a inocência é o ser de todo o bem, e que por isso o bem só é bem enquanto houver nele a inocência. Por conseguinte, a sabedoria só é sabedoria enquanto ela tirar sua origem da inocência. O mesmo se dá com o amor, a caridade e a fé. Daí é que ninguém pode entrar no céu se não possuir a inocência. E que é isso que se entende por estas palavras do Senhor. Deixai as crianças vir a mim, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Amém, digo-vos, quem quer que não receber o reino dos céus como criança, não entrará nele. Marcos capítulo 10, versículos 14 e 15, Lucas capítulo 18, versículos 16 e 17. Aqui pelas crianças, como também em outras passagens da palavra, se entendem os inocentes.
O estado de inocência é também descrito pelo Senhor em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, mas por puras correspondências. A causa que o bem é bem, tanto quanto nele está a inocência, é porque todo bem vem do Senhor, e ser inocente é querer ser conduzido pelo Senhor. Soube também que a verdade só pode ser conjunta com o bem e o bem com a verdade por intermédio da inocência. É ainda por isso que o anjo não é anjo do céu se não houver nele inocência, porque o céu não está em pessoa alguma antes de estar a verdade nela conjunta com o bem. Daí é que a conjunção da verdade e do bem se chama casamento celeste, e o casamento celeste é o céu. Soube mais que o amor verdadeiramente conjugal tira sua existência da inocência, porque tira-a da conjunção do bem e da verdade em que estão as duas mentes, a saber, a do marido e a da esposa, conjunção que se apresenta quando desce sob a forma do amor conjugal, porque os esposos, assim como suas mentes, se amam mutuamente. Daí é que há no amor conjugal folguedos como os da infância e da inocência. Como a inocência é o ser mesmo do bem nos anjos do céu, é evidente que o divino bem que procede do Senhor é a inocência mesma, porque este bem é o que influi nos anjos, afeta seu íntimo, os dispõe e faz próprios a receber todo o bem do céu. O mesmo sucede nas crianças, cujos interiores são não só formados pelo transfluxo da inocência procedente do Senhor, como também são continuamente dispostos e adaptados a receber o bem do amor celeste, pois o bem da inocência age pelo íntimo, porque ela é, como se disse, o ser de todo bem. Assim se pode ver que toda a inocência vem do Senhor. É daí que o Senhor, na palavra, é chamado o Cordeiro, porque o Cordeiro significa a inocência. Como a inocência é o íntimo em todo o céu, daí também resulta que ela afeta de tal modo as mentes que quem a sente, o que sucede à aproximação de um anjo do céu íntimo, parece-lhe não estar mais senhor de si. E ser afetado é como ser transportado por prazer tal que relativamente todo o prazer do mundo parece nada ser. Se assim falo, é porque assim o percebi. Todos os que estão no bem da inocência são afetados pela inocência, e quanto mais alguém estiver nesse bem, mais é afetado. Ao contrário, os que não estão no bem da inocência não são afetados por ela. Por isso, todos os que estão nos infernos são inteiramente contra a inocência. Eles até nem sabem o que é a inocência, e são mesmo tais que, quanto mais alguém é inocente, mais ardentemente desejam causar-lhe dano. Daí vem que eles não suportam ver crianças. Desde que as veem, são abrasados por um desejo feroz de fazer mal. De tudo isto, tornou-se evidente para mim que o próprio do homem, e por conseguinte o amor de si, é contra a inocência, pois todos os que estão no inferno estão no próprio, e portanto, no amor de si.